A galáxia intrusa vai passar por dentro da maior, perturbando sua estrutura interna. Eis uma imagem real deste fenômeno. Estamos vendo a galáxia da roda da carruagem, que ficou neste estado depois de ser atravessada por uma das pequenas galáxias vistas à direita. Neste tipo de colisão, nenhuma das galáxias subsiste de fato. Pode-se dizer que passam a formar uma supergaláxia. Talvez seja esta a sorte que espera nossa própria galáxia daqui a 10 bilhões de anos, quando entrarmos em colisão com Andrômeda. Em busca da vida. Uma supernova. A morte de uma gigante. As entranhas dessa estrela que tem 100 vezes a massa do Sol se dissipam pelo espaço. Mas toda catástrofe dá lugar a um renascimento. De todos esses destroços, brotam novas estrelas. Elas se acendem em regiões como esta. Nuvens de gás e de poeira, uma nebulosa aumentada pela explosão da supernova. O impacto da explosão carrega metais como o ferro e o ouro, elementos pesados que se formam apenas no interior das estrelas mais maciças. É assim que uma supernova semeia as suas descendentes. Quando ocorre este nascimento, uma nuvem de destroços se contrai sob a pressão de sua própria gravidade. Ela assume a forma de um disco. No centro, uma estrela começa a brilhar. Em volta dela, surgem anéis, que se transformam em planetas. Foi assim que se formou o nosso sistema solar. A Terra flutua confortavelmente na faixa azul, ou habitável, a região onde é possível o surgimento da vida. Uma chuva de cometas nos traz a água. Raios talvez tenham servido de catalisador para que a vida surgisse. De início, nossa atmosfera é saturada de dióxido de carbono. Mas a Terra se beneficiou com a explosão desta supernova. Ela se enriqueceu de fósforo e enxofre, elementos essenciais à vida das células. Assim que as células atingem formas de vida mais evoluídas, a vegetação começa a encher o ar de oxigênio. A Terra se torna um berço ideal para a vida, nem muito quente, nem muito fria. Estamos a uma distância ótima em relação ao Sol. Não se pode dizer o mesmo do planeta Marte. Um deserto glacial e árido, onde mesmo nos dias mais quentes, as temperaturas mal se elevam acima de zero. Na verdade, Marte se encontra apenas um pouco além da região habitável. Mesmo assim, há menos de um século, os astrônomos acreditavam na existência de marcianos, uma civilização que teria criado centenas de canais para transportar a água dos polos. É uma pena, mas esses canais imaginários nunca irrigaram um planeta verdejante. Marte, no entanto, pode ter tido oceanos e até mesmo uma vida microbiana. Os cientistas imaginam que esses oceanos desapareceram porque Marte é muito pequeno. Sua fraca gravidade permitiu que a água se evaporasse no espaço. Privado de qualquer tipo de efeito estufa, o planeta vermelho se congelou. Hoje, as calotas polares são os únicos vestígios ainda visíveis. Mas muitos cientistas imaginam que gigantescas reservas de água podem estar congeladas abaixo da superfície. E quem sabe alguns micro-organismos, ou pelo menos alguns fósseis, estejam sobrevivendo ali até hoje. Mas se encontrarmos um dia uma nova forma de vida no sistema solar, provavelmente será aqui. Eis a extraordinária superfície de Europa, um satélite de Júpiter. Um pouco menor que a nossa Lua, Europa é inteiramente recoberto de água congelada.
uma camada cuja espessura pode atingir cerca de 10 quilômetros. Este iceberg na Terra se assemelha estranhamente a este outro de Europa. E abaixo dele existe um oceano. Se em Europa ocorrer o mesmo fenômeno, pode haver mares imensos sob aquela carapaça de gelo. E estas águas poderiam ser quentes, aquecidas pela atividade vulcânica. Como nos oceanos da Terra, essas chaminés de água quente poderiam dar origem a uma vida primitiva, a organismos que se alimentassem mais de elementos químicos do que de energia solar. Europa precisa ser explorada, tanto externa quanto internamente. Estamos agora tão distantes do calor do Sol que nenhuma forma de vida pode existir aqui. Os arredores de Saturno, onde a temperatura no alto das nuvens é de menos 180 graus Celsius. Mas este gigante gasoso não é o objeto de nosso estudo. Estamos nos dirigindo para o maior satélite de Saturno, Titã. Titã é um verdadeiro laboratório para o estudo das origens da vida. Com uma temperatura de superfície de 200 graus negativos, é um lugar inóspito. Mas a atmosfera enevoada de Titã contém grande quantidade de hidrocarbonetos. Eles reagem com a radiação ultravioleta do Sol. As reações fotoquímicas produzem moléculas orgânicas. Estes compostos à base de carbono são os primeiros estágios da evolução de uma forma de vida. Mas Titã é frio demais para que essas formas possam chegar à fase seguinte. Titã se assemelha a um planeta como a Terra, guardado num congelador. Sua atmosfera, como a nossa, é rica em hidrogênio. Ela contém moléculas de água, vistas aqui em azul, herdadas dos cometas. Todos os ingredientes da Terra primitiva estão presentes. Para que a vida surja, eles precisam apenas de uma coisa: calor. Eles só terão calor daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Desde 1983, este detetor está à escuta de eventuais mensagens extraterrestres que possam chegar de além do sistema solar. Com as sondas espaciais Pioneer e Voyager, mensagens foram enviadas por nós, mas as estrelas ainda não nos mandaram nenhuma resposta. No entanto, já foi provado que existem estrelas com seus próprios sistemas planetários. Entre eles, deve haver com certeza algum mundo que se assemelhe à Terra. Essas estrelas, suscetíveis de formar planetas, nascem no interior de nebulosas como esta. Nuvens de gás e de poeira que se encontram no seio de nossa galáxia. Os astrônomos se entusiasmam com a ideia de que estas nuvens contêm os átomos fundamentais à vida. Elas são compostas de água e de moléculas orgânicas. Quando uma estrela é formada no coração de uma nuvem que se contrai, emerge dali um disco que gira em torno do seu centro, livrando-se dos destroços. Esses destroços formam os planetas. Eis uma estrela com um verdadeiro disco protoplanetário. Aqui uma outra, ambas fotografadas pelo telescópio espacial Hubble. Esta animação nos mostra a estrela Beta Pictoris. Na parte central e aberta do disco, um planeta gira em sua órbita. Talvez não sejamos capazes de avistar esse planeta, mas sabemos que ele está ali devido à atração gravitacional que exerce sobre a estrela e que a faz oscilar ligeiramente. Os astrônomos detectam essa oscilação por meio do efeito Doppler. A estrela é azul quando avança em nossa direção e vermelha quando se afasta. Esta imagem do telescópio Hubble é um enigma. Ela mostra um par de estrelas que parecem ter ejetado um planeta. Este longo traço nos leva até ele. Seria esta a primeira imagem direta de um planeta fora do nosso sistema solar? Esta aqui não é um planeta. É uma anã marrom. Uma estrela que tem mais de 50 vezes a massa de Júpiter, mas é ainda muito pequena para ser uma estrela.
Até hoje, não é possível a existência de vida em nenhum dos planetas descobertos ao redor das estrelas. Este planeta que vemos gira muito próximo de sua estrela. Este aqui gira longe demais. Quando um dia encontrarmos, enfim, um planeta como a Terra, ele certamente nos parecerá muito mais estranho do que podemos imaginar. O mistério dos buracos negros. Ninguém jamais viu um buraco negro, porque nada, nem mesmo a luz, pode escapar de um campo gravitacional tão forte. Assim como os buracos negros, 90% da matéria do universo é invisível para nós. Os físicos a chamam de matéria oculta. Essa massa oculta não pode ser detectada em nenhum comprimento de onda, nem em raios gama, nem em ondas de rádio. Com cerca de 90% do panorama cósmico oculto desta forma, nossas teorias sobre o universo podem se revelar completamente falsas. A matéria oculta pode ser a principal responsável pelo desenvolvimento e a estrutura do universo. O problema é que a quase totalidade desta estrutura escapa à nossa percepção visual. Tudo o que sabemos é que o cosmos é feito de monstros vorazes e invisíveis. Duas estrelas giram em torno do mesmo centro de gravidade sob o efeito de sua mútua atração gravitacional. Não vemos a gravidade, mas podemos registrar seus efeitos. A gravidade da matéria oculta afeta a rotação desta galáxia. Esta rotação se mede graças ao efeito Doppler. Os resultados mostram que as partes mais afastadas da galáxia giram a uma rapidez que não é justificada pela matéria visível. Isto se dá por causa da matéria oculta. É provável que se trate de um halo de matéria oculta 10 vezes mais maciço que a matéria visível e que acelera a rotação galáctica. Mas a matéria oculta não deve ser confundida com as nuvens escuras que estão espalhadas pela galáxia. Estas não passam de poeira visível. A massa oculta que procuramos exerce uma atração sobre as estrelas. E é possível adivinhar sua presença nestes aglomerados de galáxias. Suas interações mútuas nos levam a crer que neles existem 100 vezes mais matéria do que podemos avistar. Mas o que é a matéria oculta? Será composta de estrelas mortas, de estrelas abortadas, de buracos negros? Ou será feita de partículas subatômicas diferentes? Eis a parte visível do cosmos que conhecemos. A natureza da matéria oculta e o modo como ela dá forma ao universo são dois dos maiores problemas da cosmologia. Uma estrela supermaciça atrai a matéria de sua companheira menor. A estrela maior morre, tornando-se uma supernova, mas sua companheira sobrevive, sempre seguindo sua órbita e perdendo matéria. Por que a superestrela transformou-se num buraco negro? Se pudéssemos ver o universo, veríamos a estrela sã e salva, gravitando em volta de um espaço vazio. São estes indícios que permitem aos astrônomos detectar os buracos negros. Aqui está outro. Ainda que invisível, o buraco negro distorce a luz e o espaço nas suas proximidades. Se alguém se aproximar demais de um buraco negro, pode ser transformado